Sexto pilar, extremamente crítico também, todos são críticos, prestação de contas. Toda decisão que você toma no planejamento de produção, planejamento de materiais, principalmente essas duas áreas, tem algum impacto em outra área. O sequenciamento que você criou aí de produção, ele vai ter impacto na produção. O, o pedido de compra que você gerou aí em cima da hora vai ter impacto ali no time de compras. O sequenciamento de produção, mais uma vez que você criou, pode ter impacto no time de manutenção ou no time de processos, dependendo de alguma troca que você precisa fazer. O dimensionamento de produção que você fez pode ter impacto na produtividade, pode reduzir a produtividade ou aumentar a produtividade do equipamento. Então, tudo que você faz, todas as decisões que você toma, tem algum impacto em outra área. E quando você entende isso, eu falei que você, lá no começo, que você depende, só que ao mesmo tempo você gera um impacto positivo e negativo. Quando você entende isso, quando você começa a trabalhar com este olhar, você entende que você precisa prestar contas das decisões que você está tomando. E o que é prestar contas? É ter os indicadores claros, é trazer as pessoas para que elas tomem decisões junto com você. Eu dei o exemplo do sequenciamento de produção. Por que você não traz o time de fábrica para te apoiar no sequenciamento de produção? Claro que você tem que ter uma ferramenta criada através de metodologia que te dê visibilidade para você conseguir sentar junto com o time de fábrica e falar: ó, eu estou sequenciando desta forma aqui. Este é o sequenciamento de produção. O que você acha? Vai ter impacto? Não vai? Eu mudo aqui? Não mudo? Vamos reduzir os setups, reduzir as trocas? O que é possível fazer? Ou com o time de compras a mesma coisa. Eu estou fazendo esse planejamento de compras aqui para os próximos 6 meses. Este é o plano. Ó, consolidei esses fornecedores aqui, esses outros fornecedores eu fiz dessa outra forma, esses materiais que estão importados eu estou fazendo desse jeito aqui. Ó, estes são os indicadores. Essa é a quantidade de pedidos de compra que a gente vai gerar mês a mês. Essa é a quantidade de requisições. Essa é a frequência de recebimento dos materiais. O que você acha? Você está prestando contas. Porque a decisão que você está tomando vai ter impacto na outra área. Ou, por exemplo, planejamento de capacidades. Dimensionamento de capacidades para que você consiga atender a demanda de vendas. Mesma coisa. Mesma coisa. Você fez um dimensionamento. Aí você identifica que você não consegue atender a demanda de vendas durante. Você fez um dimensionamento aí para 12 meses. Aí você identifica que durante 3 meses do ano, para 20 produtos, você não vai conseguir ter capacidade suficiente. Prestar contas. E aí, se você tem metodologia, você consegue prestar contas com antecedência. Então, hoje, você senta com o time comercial e fala: ó, daqui a 6 meses, a gente vai ter esse problema de capacidade aqui. Ó. Tá faltando esse produto, esse produto, esse produto. O que você acha? O que a gente consegue fazer juntos? Você também, de novo, você está prestando contas. Você não está indo lá no time comercial e falando: vende menos, ó, tá estourando a capacidade aqui, é um absurdo. Não, você vai lá e presta contas. Porque você está no meio, você está no meio. Então, sexto pilar, prestação de contas. Deixa eu pegar os comentários aqui. O Vitor, de novo, a dificuldade de implementar uma metodologia está muito ligado com cultura empresarial. Eu vou falar aqui médio, tá, Vitor? De médio para baixo, pelo seguinte. Metodologia pode parecer uma palavra muito glamurosa. Tá? E aqui eu não estou falando que você precisa implementar uma metodologia Lean ou manufatura enxuta. Não é isso. Que isso tem uma mudança cultural gigante. Quando eu falo de metodologia, é como você analisa e como você toma a decisão. E isso não é difícil de implementar. Eu vou dar um exemplo. Pedido de compra aqui que tem cadastro de pedido bagunçado. Pedido de compra. Ou roteiro de produção bagunçado. Ou listas técnicas erradas. Você não precisa mudar a cultura empresarial para você resolver esses problemas. Você tem que sentar junto com a pessoa, explicar que existe um problema, trabalhar através de listas e expor o problema.
Entende? Não tem uma grande mudança cultural para que você consiga implementar metodologia de planejamento de produção, planejamento de materiais, abastecimento e demanda. Não tem. Não tem mudança cultural nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Talvez, tá? Talvez. Eu vou falar minha experiência, tá? Passando por várias empresas. Eu enfrentei um problema, tá? Um problema. Que é a cultura de querer trabalhar com MRP. Planejamento de materiais dentro do MRP. Esse problema eu enfrentei e foi difícil. Nesse caso, eu quase fui demitido por enfrentar esse problema. Então, esse problema, estou falando por experiência, talvez você tenha, se você for implementar um planejamento de materiais que não depende do MRP. Hoje, eu faria de uma forma completamente diferente. Mas na época, eu não tinha maturidade e eu não entendia sobre os pilares do planejamento, que é o que eu falei aqui. Eu não entendia do pilar dependência. Eu não entendi do pilar prestação de contas. Não entendia do pilar comportamento. Não entendia. E aí, consequentemente, eu tomei decisões erradas. Mas se fosse hoje, hoje era totalmente possível contornar esse problema, vou colocar entre aspas, cultural. Mas é o único que eu enfrentei. Por que eu estou falando isso? Porque toda empresa, no final das contas, ela quer três coisas: aumento nas vendas, aumento no fluxo de caixa livre e aumento na rentabilidade. Se você está indo com uma solução dividida em pedaços, tá? Fácil de implementar, que vai gerar esse tipo de resultado, não tem dúvida que você vai conseguir implementar. Não tem dúvida nenhuma. Só que, de novo, tem que ter a sequência. Não tem como fugir disso.